Olá, boa noite. Talvez você esteja assistindo pela manhã, bom dia, ou à tarde, boa tarde. Estou aqui para deixar uma reflexão nesse tempo que a gente está vivendo. Se encontra no Salmo 121, um texto que é muito conhecido, mas eu queria trazer uma reflexão para o seu coração. No versículo 1 e 2 diz assim: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O salmista está numa situação tão adversa que ele está clamando por socorro. Ele não está pedindo ajuda, ele não está pedindo conselho, ele não está pedindo apoio, ele está pedindo socorro. É uma situação extrema. E aí ele fala: de onde vai vir? Qual que é a atitude que ele tem quando ele está nessa situação completamente adversa, gritando por socorro? Ele olha para o monte, ele levanta os olhos e olha para o monte, porque o salmista ele era treinado na arte da guerra. Em Êxodo capítulo 17, quando o povo estava enfrentando um exército, onde Moisés estava no alto do monte e Arão e Hur seguravam os seus braços e Josué lá embaixo prevalecia com o povo, quando eles ganharam essa batalha, Moisés foi lá e colocou uma bandeira no alto do monte, dizendo: o Senhor é a nossa bandeira, nós vencemos e nós triunfamos. E isso se tornou uma lei da guerra, porque as batalhas a partir de então se davam nos vales, e o exército adversário que conseguisse levar a bandeira para o cume do monte, os soldados que estavam guerreando no vale passavam a olhar. E aí quando eles viam que a sua bandeira estava hasteada no alto da montanha, aí eles então se entregavam com maior força, porque eles sabiam que a vitória era deles. Agora, se eles vissem que era a bandeira do exército inimigo, eles fugiam, iam embora. E o interessante disso é que o salmista, ele se lembra dessas batalhas e ele olha para o monte. E ele se lembra que se ele olhar para o monte enquanto ele estiver guerreando, precisando de socorro numa batalha, ele vai lembrar que ele é vencedor. Mas da mesma forma ele projeta isso para um salmo messiânico, onde Jesus, ele subiu lá no Gólgota para entregar a sua vida por nós, para nos salvar, nos redimir, nos resgatar, nos comprando com seu sangue precioso. E nós hoje podemos olhar para esse monte, lembrar dessa morte, onde ele riscou a cédula de dívida que era contra nós, cravou na cruz, nos libertou, prevaleceu e abriu o caminho de volta para Deus. Então levanto os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. Quando eu estou em desespero, quando eu estou precisando, gritando por socorro, eu tenho que olhar para o monte. Mas eu queria entrar num detalhe. O detalhe dessa palavra é exatamente quando você está numa situação diversa, fora de controle, necessitando de socorro. Qual é a sua referência? Para onde você olha? Talvez se você está numa situação financeira diversa, você olha para a conta bancária, você olha para quem empresta dinheiro a juros menores. Talvez se você está numa situação adversa, amorosa, você procura búzios, tarô, cartomante e um monte de outras situações, ou você se enfia na prostituição, se entrega ao mundanismo. Talvez a sua situação é a ansiedade, a mágoa, é a tristeza, e aí você se entrega para um quarto escuro, em depressão. O que tem sido sua referência? No momento de necessidade, de socorro, onde é que você busca? Onde está o seu socorro? O salmista nos ensina: levanta os olhos para os montes, olha para a cruz, olha a bandeira de vitória que foi estabelecida sobre a nossa vida, porque Ele sim, Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e o castigo que hoje pode nos trazer a paz foi também sobre Ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós estamos precisando de socorro. Nós vivemos um momento onde precisamos urgentemente de socorro.
Mas não adianta olhar para a TV, não adianta olhar para os hospitais, não adianta olhar para os médicos. Nós devemos olhar para o Senhor e clamar por Ele e acreditar que Ele levou sobre si e só Ele pode mudar essa história. Eu creio nisso, você crê? Então tome posse, levando seus olhos para o monte. Lembra que foi riscada toda a cédula. Lembra que foi aberto um caminho para termos acesso ao Pai. Lembra que foi pago um alto preço com sangue, todo o sangue de Jesus ali na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então vamos clamar nesse momento de socorro, vamos olhar para os montes, que Ele seja a nossa referência, que Jesus seja a nossa referência em todo o tempo e que Deus te abençoe. Clique aqui, compartilhe, curta e abençoe outras vidas e Deus te abençoe em nome de Jesus.